Nosso entrevistado de hoje é o senador da República do Brasil pelo MDB da Paraíba, Veneziano Vital do Rego. Senador, como vai o senhor? Tudo bem? Na Seja paz. bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite. Com muito gosto, saudando a você, saudando a toda a equipe, Fernando, Arley, Felipe. Já cumprimentei o nosso diretor-presidente, que nos recepcionava à entrada do Sistema Arapuã, nosso João Gregório. Quero saudar, evidentemente, a todos os amigos e amigas que estão atentos e atentas na condição de eleitores e de eleitoras, porque nós precisamos aproveitar ao máximo isso que bem o faz, eu não sei há quantos anos, mas consideráveis anos, o Sistema Arapuã, que é exatamente o de promover debates, de promover entrevistas com aqueles e com aquelas que se predispõem a pedir um voto de confiança para ocupar cargos. No nosso caso aqui, nós estamos a tratar das disputas senatoriais e, no meu caso particularmente, na condição de candidato à reeleição, até porque nós estamos no 7º ano e 8º mês de um mandato que, graças a Deus, entregou, cumprindo as nossas obrigações, muito aos nossos amigos e amigas paraibanos. Feliz e muito honrado de poder ter esses minutos para essa conversa que é muito importante. É natural de quem está principalmente ocupando um cargo eletivo buscar ali a reeleição. E o senhor faz esse movimento que é natural de buscar a reeleição. E para quem está em casa agora entender, esse que é o momento inclusive apropriado de se debater, por que o eleitor paraibano deve entender que Veneziano Vital do Rego deve continuar no Senado representando a Paraíba? Exatamente porque é dado àquele e àquela a chance de buscar essa reeleição, conquanto tenha demonstrado que, quando teve essa chance, essa oportunidade, bem desempenhou as suas obrigações. E é exatamente isso que nós temos feito, Bruno. São 7 anos e 8 meses que nós tivemos, na condição de senador da República, de poder produzir na expectativa que foi gerada em 2018. Em 2018, aqui eu estive, nos estúdios da Arapuã, debatei, como nós vamos debater no dia 31, e o que era naquele instante que eu dizia aos paraibanos e dirigia aos mesmos, que gostaria de ter essa oportunidade de representá-los, gostaria de poder produzir, gostaria de poder estar a defender as causas maiores, não apenas da Paraíba, como do nosso país. Hoje eu estou na condição de quem presta contas, porque caso nós não tivéssemos ou não estivéssemos cientes e plenamente cônscios do que nós realizamos, evidentemente eu não estaria à mesa, porque eu não me sentiria à vontade. Venho a essa mesa, sou entrevistado por vocês, porque quem entregou à Paraíba mais de 2,3 bilhões de reais, quem dignificou o mandato no Senado Federal, tendo postura, tendo firmeza, defendendo as nossas instituições, defendendo a nossa república, a nossa democracia, quem esteve no Senado Federal produzindo propostas legislativas importantes e são em número também consideráveis, termina por ter, mas esse julgamento não é meu, esse é um julgamento que cabe ao eleitor, à eleitora de observar, mas eu me sinto à vontade de dizer, olha, nós fizemos, valeu a pena quando aquele eleitor, quando aquela eleitora, votando em Veneziano, tornando o senador mais bem votado em 2018, hoje eu posso bater a porta e me sinto muito bem, porque em qualquer parte que nós andemos, existe essa recepção, esse carinho. Agora, o eleitor é que é o julgador. E é importante, é fundamental, e eu próprio faço essa reflexão em todas as chances que tenho de me expressar. Tenho uma curiosidade para saber quem é cada um daqueles e daquelas que se apresenta como postulante. Não é pelo fato de eu estar a dizer que as pessoas devem tomar como verdade absoluta o que Veneziano está dizendo. É necessário que depois que nós concluirmos a nossa passagem nessa entrevista, quem está a nos ouvir, deixa eu ver se Veneziano colocou mesmo 2,3 bilhões de reais. Deixe-me ver se Veneziano no Senado Federal honrou o meu voto, tendo postura de senador, discutindo os temas que precisavam ser discutidos. É necessário que nós levemos para não errarmos. O erro, nesse caso, traz consequências muito dolorosas. Ô senador, o senhor avalia, por exemplo, que essa eleição será uma eleição plebiscitária e o eleitor também vai julgar aí as entregas e vai votar de acordo com a sua consciência? É evidente.
sempre de acordo com a sua consciência, por mais que alguns candidatos imaginem que nós, eleitores, não temos, ou que nós, eleitores, estamos submetidos aos caprichos de quem imaginam que o valor do voto para alguns destes, lamentavelmente, é um valor precificado, monetizado, e não é, Fernando. Vale muito o voto, mas não é o valor que alguns candidatos imaginam que ele tenha. O valor do voto é o de saber, na condição de eleitor, que eu estou escolhendo aquele que falará por mim, que nos representará, que proporá por mim enquanto membro de uma sociedade. E eu valorizo muito isso, valorizo nesse sentido. Eu não estou aqui para cooptar apoios, estou aqui para conquistar apoios, conquistar a convicta disposição de um eleitor, dizendo e fundamentando para ele e para ela o que nós fizemos. Então ela é plebiscitária. A pergunta que vai se dar em relação a mim, até porque todos os candidatos que estarão nesse debate, com exceção de Veneziano, não são ou não foram senadores, no meu caso eu estou nessa condição, é a de perguntar: Veneziano, tu fizestes, tu realizastes, tu entregastes, tu ajudastes as nossas regiões, tu tratastes todos os temas como deveriam ser tratados ou não? E penso que a resposta é sim. Quando o senhor cita que conseguiu durante essa legislatura 2,3 bilhões de reais para a Paraíba, os adversários do senhor questionam esse montante, informam que o senhor também coloca os valores que são referentes à bancada da Paraíba. Dá para o senhor explicar melhor a origem desses 2,3 bilhões? E como foi rateado esses 2,3 bilhões? Não há absolutamente. Quem diz isso, ou diz por desconhecimento, existem em nosso meio pessoas que são muito desconhecedoras dessas informações, ou então, ao conhecê-las, terminam tendo uma postura até mais questionável, que é a de trazer informações para deturpar e distorcer a opinião pública. Bruno, Fernando, meus amigos e minhas amigas que me veem e me ouvem nesse instante, eu não registro por formação, nada daquilo que não tenha tido a minha participação. Nada, absolutamente nada. E quando falo categoricamente dos 2,3 bilhões de reais, eu falo e mostro. Quando eu digo que consegui para a duplicação da BR-230 em Campina Grande, eu soube até que houve algumas pessoas que se sentiram condoídos ou condoídas, porque eu tenho que prestar contas. O eleitor diz: olha, fulano de tal foi eleito e não prestou contas. Muitos de nós, mesmo em meio às redes sociais, que trazem informações, umas vezes desinformam também, mesmo tendo novos meios, novos instrumentos para tanto, para informar, muitos são os brasileiros que não sabem, por exemplo, quem foi o deputado estadual, qual foi o deputado federal que votaram na eleição próximo passada. Termina-se uma eleição e nós não estamos atentos a isso. Quanto mais para saber o que foi o que o deputado Bruno Pereira colocou, agiu, o que foi que ele produziu. Você tem que prestar contas, Bruno. Fernando, nosso querido Fernando, quando deputado federal, o que foi que ele colocou para o município que ele representou? Eu, como senador, tenho que fazê-lo. Quando eu coloco outdoors dizendo que nós conseguimos 257 milhões de reais, está lá. É só você buscar na Comissão de Infraestrutura o autor da emenda que apresentou e conquistou a convicção e o convencimento dos demais outros pares para a sua aprovação, e quem foi trabalhar junto ao relator geral naquele ano, senador Marcelo Castro, para que esses recursos fossem viabilizados. Estão lá os 10 milhões de reais. E não foi emenda de bancada, né? Não, nada de bancada. As emendas de bancada, eles estabelecidas, cada um as utiliza na indicação que cada um sugeriu. Quando eu digo, Bruno, que nós conquistamos 34,5 milhões de reais para o Centro de Convenções de Campina Grande, e eu gostaria que alguém me desmentisse, eu digo porque, de fato, eu e a senadora Nilda Gondim, assim nós destinamos. E estão lá indicações cabais, concretas. Quando eu falo sobre os 86 milhões de reais que nós conquistamos agora via Ministério da Saúde para entregar a dezenas de municípios micro-ônibus, vans, ambulâncias tipo A, ambulâncias do SAMU, nós temos todas as identificações. Eu digo e costumo dizer, tenho que fazer essa prestação de contas.
e não vou tascar nada do que não seja de minha responsabilidade, porque eu não me ofendo se Bruno Pereira, enquanto senador, deputado, vereador, tenha conquistado, mesmo sendo Bruno uma pessoa que se distancia de mim na condição do pensar político. Você está entendendo? Eu estou apenas aqui hipoteticamente falando, meu irmão. Então, os 2,3 bilhões de reais, eles foram distribuídos dessa forma. Quando eu falo sobre os 56 milhões para a triplicação de Cabedelo a João Pessoa, estão lá identificadas. Quando eu falo, estou falando ao meu irmão, filho do Vale do Piancó, filho de Ibiara, aquela ponte que você passa e sabe há quantos anos vocês cobram o alargamento da ponte de Piancó, foram 11 milhões que nós conseguimos através do Ministério dos Transportes e está lá sendo feita. Semana passada eu gravava exatamente. Então é isso, meu irmão. Eu repito, eu não amplio, não invento e não tiro de quem quer que seja quem quer que seja outro parlamentar, ou que seja produção legislativa e política do mesmo. Esses recursos te renderam, inclusive, apoios de diversos prefeitos. Hoje o senhor conta com o apoio de quantos prefeitos aqui na Paraíba, senador? Que são muito importantes. E não obstante... A política é de todo mundo, conquistar prefeitos. De conquistar apoios, porque são apoios legítimos, republicanos, de relações que foram constituídas não no toma lá da cá, são relações de alguns que se deram nesses últimos 7 anos e meio, alguns mais recentes, são 131 companheiros e companheiras que têm de mim o trato, mas não é só o conseguir os recursos. Eu fico muito feliz quando ontem nós participávamos de um grande evento lá em Pedras de Fogo, ao lado das lideranças locais, e ouvia depoimentos dos mesmos a dizer, olha, não é só o montante de 40 milhões que Veneziano viabilizou para Pedras de Fogo. É a maneira de tratar, é a maneira de se relacionar. Eu não estou sendo apresentado agora. A nossa candidatura não é uma invenção circunstancial, Bruno. Então, quando o prefeito, ao microfone, dizia, é importante que nós reconheçamos quem esteve presente nesses últimos anos, sem que nós deixemos de lembrar, porque afinal de contas alguns outros podem se apresentar sem qualquer tipo de realizações feitas. Então esse grupo é um grupo que, graças a Deus, mesmo sofrendo todo tipo de pressão, legítimas ou não, se mantiveram e se mantêm ao nosso lado na busca desta vitória. Agora, senador, tem prefeitos que veio com o senhor até o mês passado e decidiram lhe abandonar. Como é que o senhor analisa essas atitudes aí? Aí eu não tenho como responder aos mesmos. As pessoas nos próprios municípios saberão, porque acompanharam os mesmos, e foram poucos, diga-se de passagem. Poucos. A gente lastima, até porque eu sou da seguinte tese, Fernando: ninguém é obrigado a votar em quem quer que seja, correto? Agora, quando você empenhar a sua palavra, quando você se expuser, inclusive, num vídeo, a dizer do que foi feito pelo seu parlamentar, pelo seu senador ou qualquer um outro, assuma, mantenha. Eu penso que isso é degradante, é extremamente constrangedor, isso envergonha, até porque eu não peguei o braço do prefeito, da prefeita, de Bruno aqui a dizer, diga que vota. Não, foram sempre exposições espontâneas, sem qualquer tipo de exigência e sem qualquer tipo de leilão, porque nós não fazemos leilão para conquistar o voto, porque eu não quero, repito, comprar voto. Primeiro, porque eu não admito esse tipo de prática. Nós queremos conquistar um voto de apoio. A gente lamenta, foram poucos, meia dúzia de 3 ou 4, e as populações dos respectivos municípios vão lembrar, até porque foram pessoas que ouviram desses gestores, eles dizendo exatamente o contrário. Na Paraíba, nós temos diversos municípios que votam na chapa completa João e Inabu, ou que votam Veneziano e Inabu, Veneziano e João, mas não há nenhum prefeito na Paraíba que vote em Veneziano e André Gadelha, seu companheiro de chapa. Qual é a dificuldade que o senhor está tendo de conquistar apoios também para ajudar André Gadelha, já que ele se colocou aqui como alguém que está numa missão com o senhor? E eu só tenho palavras de agradecimento em nome do partido que nós representamos. André tinha como opção a de concorrer à vaga à Assembleia Legislativa, até porque já o fez com muita competência e aceitou o nosso convite. O grande, vamos dizer,
não utilizarei equívoco, erro, leitura, foi que nós, ao definirmos a presença de André, o fizemos agora, 3-4 meses. E isso tem uma consequência, porque durante esses últimos meses, antes dessa definição, praticamente todos os gestores tinham as suas opções feitas. Mas por que uma demora, senador? A demora se deu porque teve a expectativa que nós tínhamos em relação a um outro nome, enfim. Mas André tem tido uma desenvoltura e André é uma candidatura, e na política a imprevisibilidade já se mostrou algo que não é completamente absurda, a imprevisibilidade de quem chega em tese concorrendo contra nomes que já estão mais robustecidos de apoios, mas eu creio muito no sucesso de André, até em razão de André se apresentar como uma candidatura que não sofrerá quaisquer questionamentos que alguns outros poderão sofrer. André é uma candidatura limpa, inquestionável o seu posicionamento, o conhecimento e a vivência de quem foi vereador, vice-prefeito, prefeito da nossa amada Souza, conhece não apenas a realidade local da região sertaneja, mas como nós estamos andando lado a lado e de forma muito correta, pedindo pela nossa chapa completa, Cícero, Vené e André. Eu creio muito num processo de crescimento ainda maior da candidatura de André. Até em razão de nós sabermos, o apoio do prefeito é fundamental, sim, não há dúvidas, mas existe, antes disso, o apoio daquele que define, que é o povo. Você pode ter uma liderança política e isso vai acontecer muito nessa eleição. Do prefeito ter o apoio local, de ter sido votado em 2024 e quando ele vier novamente a pedir o voto, o eleitor vai e diz: olha, meu prefeito, minha prefeita, eu votei no senhor, eu votei na senhora, continuarei a lhe apoiar, gosto da sua administração, mas o nome que o senhor e que a senhora estão a me pedir não merece porque não tem qualificativos. Não merece porque é uma invenção, não merece porque é uma exigência de caprichos outros. Eu vou votar em quem trabalhou, eu vou votar em quem teve já demonstrada posição, como é o nosso caso no Senado Federal. Eu vou votar em André Gadelha, que é ficha limpa, que tem mãos limpas, que tem conhecimento. Enfim, eu creio nisso e estou muito esperançoso nesse processo para que nós obtenhamos essa dupla vitória. Nós vamos pagar um intervalo comercial e em seguida a gente já volta com transmissão ao vivo também pela TV Arapuã, no Rede Verdade com o Cacá Barbosa. 1 minuto e a gente já volta. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Paixão além do som. É comunicação, é a fala. O rádio não é imagem, é imaginação. É criar cenários para quem não está vendo. E na voz de um comunicador, transmitir a informação através de sua visão do fato para quem não está lá. Rádio é assim, tem que dar e receber emoção. Na verdade, você tem ele em sua vida, onde você ouve e participa de sua programação, fazendo a rádio que você quer ouvir. E hoje acoplou e integrou a várias tecnologias, criando mais maneiras de você ouvir, principalmente em algo que está sempre com você, o celular. Seriedade e credibilidade é fazer um rádio que o povo quer ouvir. E através da participação do ouvinte, é que construímos uma rádio que não sai da cabeça do povo. Arapuã FM, o tempo todo com você. Durante muitos anos, a gente pensou que beber água durante a refeição era algo que não era o adequado. No entanto, com o avanço dos estudos e o estudo da nutrição, a relação com a alimentação e o bem-estar, foi se percebendo que não era tão ruim assim beber água. Aí, o que é que vai tornar esse ato mais saudável? Beber água durante a refeição. É exatamente a quantidade que você toma. Por quê? Porque você pode, se você exagerar, se você tomar demais, você vai ter um volume
estomacal maior, e aí você pode ter uma digestão mais ruim. E qual é o ideal? O máximo 200 ml de água, que equivale a um copo pequeno. Então é esse que você pode tomar, ou até menos se você preferir. Então essa é a ideia, porque não vai diluir o suco gástrico, não é essa a função. O suco gástrico vai estar lá fazendo o processo de digestão. Mas se você tomar demais, um volume maior, claro, a capacidade que 200 ml vai ocupar junto com a sua refeição vai ser menor do que se você tomar meio litro. Então, esse hábito também não se refere aos refrigerantes. Por quê? Porque o refrigerante contém gases e aí é uma bebida gaseificada e que você vai aumentar mais ainda o volume, porque gás ocupa volume. Então, o que é que a gente pode recomendar para você se alimentar melhor? É você, na hora da refeição, você pode até ingerir agora também com transmissão simultânea pela TV Arapuã. O nosso colega Cacá Barbosa está ao vivo, direto dos estúdios do Rede Verdade, e tem uma pergunta para fazer ao candidato veneziano. Pois não, Cacá? Para o estúdio da Arapuã FM. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Braz, boa tarde ao candidato senador veneziano Vital do Rego. Minha pergunta é a seguinte, senador, em relação ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, o primeiro voto de Bruno é cravado, já foi dito, já é sabido, que é no senhor. O segundo voto, bastidores dão conta de que poderia ser Inabô, que tem Daniela Ribeiro como suplente, ou pode ser o voto em Marcelo Queiroga, que é do PL, é da chapa de Efraim Filho, a qual o prefeito Bruno Cunha Lima apoia. A minha pergunta é a seguinte: Bruno já sentou com o senhor para conversar em algum momento sobre o segundo voto? E isso muda alguma coisa na relação entre o senhor e o prefeito Bruno Cunha Lima? Oi, Cacá, um abraço, meu irmão. Um abraço
muito carinhoso para você, minha estima, é a oportunidade para dizer que, indiferente a qualquer decisão de qualquer companheiro, eu já fui perguntado em relação ao prefeito Léo Bezerra, eu tenho obrigações com as mesmas gestões, mas mais do que isso, eu tenho uma obrigação de continuar a ser como nós fomos para João Pessoa, conseguindo recursos. Ontem recebia a informação por telefonema feito do ministro Vladimir, ministro das Cidades, da autorização para contrato de novos 2 conjuntos habitacionais, 400 unidades residenciais, de quem fez por João Pessoa investimentos como o da Barreira do Castelo Branco, investimentos para 3 cozinhas comunitárias, investimentos na triplicação também importantíssima para a nossa capital, de quem tem o compromisso, caso permaneça como senador da República, de trazer o VLT para João Pessoa, da mesma maneira como nós levamos, realizando um sonho que foi nosso enquanto prefeito, o VLT de Campina Grande. Não muda nada, Cacá. O prefeito Bruno, que é um amigo, um parceiro na campanha de 2024, continua sendo um parceiro porque pede por mim, e a decisão sobre o segundo voto, em que pese gostaria muito de tê-lo votando no meu parceiro, no meu companheiro André Gadelha, mas é uma decisão que cabe a ele, que cabe ao seu grupo, e nós vamos fazer por Campina Grande, você bem o sabe, terra natal, aquilo que nós temos feito pelos 223 municípios, ajudando, sendo interlocutor, batendo a porta dos ministérios, portas essas que, graças a Deus, elas não se encontram fechadas, abertas em face das nossas relações com o presidente Lula, que foi importantíssimo, e Bruno sabe, para Campina e para a gestão. Nós temos aí investimentos como a Policlínica, que há cerca de 8 meses viabilizamos algo em torno de 30 milhões de reais, VLT que foi viabilizado na ordem de 100 e tantos milhões de reais, foi viabilizado, não está sendo executado. Tem muita coisa que foi feita e que continuará sendo feita por Campina Grande, pelos meus amados conterrâneos, independente de qualquer decisão que o nosso amigo prefeito Bruno Cunha Lima vier a adotar. Candidato, por falar em prefeito, uma decisão recente do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, nos fez fazer diversas avaliações nas eleições deste ano. As pesquisas apontam que há ali um acirramento entre o senhor, João Azevedo e Nabu Vanderlei. O fato de Léo Bezerra anunciar voto em um nome da chapa que não é a do senhor, não causa ali um certo prejuízo eleitoral na sua tática eleitoral? Não há de desconhecer a importância de um apoio como o do prefeito Léo. Eu acabava de dizer isso. E não muda nada o fato da gente não ter conseguido o entendimento de Léo, a compreensão de Léo de poder ter a chapa completa. E eu sempre disse isso de forma muito respeitosa, até porque não é dito por mim enquanto interessado em ter esse apoio, porque eu tenho. Isso é um levantamento, exposições científicas em pesquisas qualitativas, de que importante seria de você ter a chapa fechada, né? Ou seja, a unidade de governador e das 2 candidaturas senatoriais. Se não foi possível, nós respeitamos a decisão de Léo. Mas o que o eleitor quer mesmo saber é confrontar as histórias, confrontar os perfis, confrontar os comportamentos dos políticos. O que os eleitores querem saber é se aquele candidato que se apresenta, quando teve a oportunidade em fazer, o fez. E é por isso, Bruno, com todo o devido respeito, porque a vocês eu já externei, o julgador de nós próprios é o povo, e não pode ser diferente. Mas eu me sinto muito à vontade, porque nós queremos mostrar em prestação de contas que os 7 anos e 8 meses do nosso mandato foram 7 anos e 8 meses de trabalho, de entrega. Quando nós nos apresentamos, não nos apresentamos por força, repito, de circunstâncias políticas superiores ou de capricho de quem quer que seja, ou em razão de se ter mais orçamentariamente, mais financeiramente. Não. Nós estamos com um fundamento, um legado de trabalho feito. Então, se o eleitor diz, olha, muitas das vezes eu não me enfado da política, não quero acreditar mais que existam bons políticos, esse próprio eleitor que possa estar cansado do exercício da política pode ser o mesmo que diga, mas eu quero distinguir aqui os bons dos maus. Deixa eu ver se aquele ali trabalhou.
Deixe-me ver se aquele ali produziu, entregou concretamente. Agora mesmo, antes de chegar a João Pessoa, vindo de Campina Grande, eu estava festejando mais uma conquista para a nossa FAP, que igualmente ao Napoleão Laureano aqui em João Pessoa, atende aos pacientes oncológicos. E a FAP inaugurava um equipamento extraordinário de avançado poder tecnológico, que é um robô para as cirurgias. E nós garantimos 5 milhões desses recursos para o orçamento de 2027. Como também já o fazíamos do acelerador linear de 8 milhões de reais. Igualmente a gente tem trabalhado junto às instituições de saúde e citei Napoleão Laureano como outras que poderíamos fazer. Então, eu respeito a decisão política do prefeito Léo, mas me sinto muito tranquilo de poder fazer esse debate com os pessoenses que sempre me recebem de forma muito generosa, muito carinhosa e reconhecem o trabalho que o senador veneziano teve e sem perder de vista também, enquanto senadora Nilda Gondim, nos 2 anos em que ela esteve a nos representar, a gente pôde ajudar consideravelmente por ser merecedora a nossa capital. Senador, vou tocar num tema aí que é de interesse de toda a sociedade brasileira e que teve um pouquinho esquecido até o mês passado. Agora, esse mês, voltaram a comentar. Se o senhor acha que na atual legislatura o Senado da República vai aprovar essa jornada, da jornada 6x1, que o senhor é a favor de 5x2? Sou integralmente 5x2. 5x2. Pelas razões já expostas. É necessário que nós entendamos que, se nós assim o fizermos, nós estaremos garantindo ao trabalhador aquilo que é justo e digno. Saúde mental, oportunidade de mais um dia em poder fazer aquilo que é fundamentalmente saudável, de estar com a família, de ter um instante de lazer, enfim. E isso termina gerando condições para que esse mesmo trabalhador possa até produzir mais do que produz nas obrigações da 6x1. Eu apenas fiz um prognóstico equivocado, Fernando. Quando essa matéria chegou no Senado, eu imaginava que antes do recesso parlamentar iniciado, nós já haveríamos de enfrentá-la. Me equivoquei. Agora, em face de uma reaproximação entre o presidente da Casa com o presidente Lula, já foi distribuído para a CCJ, enfim distribuída para a CCJ, para a designação de relator, e sei que, se não ainda num período eleitoral, mas nesse segundo semestre, com toda certeza, nós haveremos de apreciar, votar e aprovar. Como existem algumas outras matérias que eu tenho insistido de forma muito enfática, respeitosa, mas de forma muito enfática. Por exemplo, o piso para os profissionais da educação, técnicos da educação, tenho tratado diretamente e insistentemente com o piso dos queridos funcionários públicos da limpeza urbana. Nós temos que enfrentar isso, porque afinal de contas não é compreensível, não é aceitável termos valores tão insignificantes sem que nós estabeleçamos como estabelecemos para a enfermagem, como estabelecemos para os meus amados e amadas agentes comunitários e agentes de combate às endemias. E eu tive, graças a Deus, uma oportunidade de me fazer presente em todas essas jornadas de discussões. São alguns temas que nós voltaremos a insistir no Senado. O que tem tomado muito tempo de Brasília e feito, inclusive, muito barulho são as pautas consideradas pautas ideológicas e pautas de costumes, naquele caldeirão que faz mais barulho ali. Como é que o senador veneziano Vital do Rego tem se comportado diante dessas matérias lá em Brasília? Porque às vezes o eleitor que está em casa, ele pega só algum recorte, mas em linhas gerais, o que é que o senhor acha desse barulho que é causado lá em Brasília, de muito tumulto, de pautas ideológicas e de costumes? Olha, toda pauta, quando não ofensiva à nossa legislação, não existem tabus, não existem impedimentos para que elas sejam apresentadas e apreciadas, conquanto não firam as previsões legais. E quando eu falo isso, vou citar propostas que ofendam cláusulas previstas e chamadas pétreas. Estou dando apenas um exemplo. Certo. Então eu não tenho tabu para fazer ou não a discussão. Eu tenho posicionamentos e guardo coerência. Mas você bem salienta. Às vezes, o Congresso Nacional, e para não ficar no Congresso Nacional porque esteja eu presente, casas legislativas terminam dando palco a discussões menos interessantes ou menos profícuas, que não vão dar os resultados
que mais desejamos à sociedade, ao invés daquelas que poderiam estar presentes. Isso é fato. Agora, essa correção precisa ser feita pelos próprios congressistas, pelos próprios parlamentares estaduais, pelos próprios parlamentares municipais. Eu não me furto a falar, porque sobre todas elas eu tenho posição e nunca deixarei de ter coerentemente com aquilo que é convicção pessoal. É uma prerrogativa do senador da República analisar eventuais crimes de responsabilidades de ministros da Suprema Sim. Corte. Inclusive, o senhor é sempre pressionado a assinar pedido de impeachment contra os ministros, em especial Alexandre de Moraes. É por qual razão o senhor não assina e qual é a posição do senhor diante disso? Não, eu assinei CPI sim. Mas contra Alexandre de Moraes, impeachment dele específico? Assinei a da CPI, do Master. Estou falando especificamente de Alexandre de Moraes. Não, eu não tenho, seja de Alexandre de Moraes ou de qualquer um outro integrante. O senhor assinou a CPI do Banco Master. Do Banco Master, 3 vezes. Não, mas nele estavam também, se você puxar, haverá razões mencionando os posicionamentos do STF. Dias Toffoli, enfim. Então não tem problema nenhum não, querido. Eu apenas não posso confundir o que é um discurso político de quem deseja utilizar. Você agora mesmo disse. Ou seja, o Congresso às vezes deixa de ter e de tratar sobre pautas que são importantes para fazer o jogo de alguns agentes políticos que querem ali lacrar. Eu não sou lacrador. Então, alguns companheiros, e não estou aqui querendo definir, por exemplo, a pauta 6x1. Existe por parte do bloco do PL a apresentação de um outro projeto que é exatamente o de confrontar-se com a mudança da 6x1 por 5x2. Eu posso chegar para o meu amigo senador Rogério Marinho e dizer a ele não o faça? Não. Entendeu, Fernando? Eu posso chegar para os outros 35 senadores que subscreveram essa PEC contra a 5x2 e dizer não façam? É prerrogativa dos mesmos. Mas sei que entre outras razões existem o fundamento político. Eu não tenho problema nenhum, querido. Agora, tem que ter fundamento. Então hoje tem que o senhor ter não razões. enxerga nenhum fundamento para impeachment de ministro do STF, que é um grande debate hoje na sociedade. Tem que ter a investigação. Naqueles instantes ficavam bastante evidenciadas os propósitos de exploração política. E isso ficou muito claro. Eu não tenho, não guardo, senão o respeito e o reconhecimento à instituição Poder Judiciário, mas eu não tenho deveres para que, identificadas razões para punições, processos, iniciativas de questionamento, sejam feitos sem nenhum problema. Graças a Deus não tenho o famoso calcanhar de Aquiles. Outros têm. Vou citar o caso. Lembra da PEC da blindagem? Sim. Isso. Que foi aprovada de forma clamorosamente atentatória a você, a Fernando, a mim, mas principalmente ao cidadão, que mudava a lei da ficha limpa para garantir a pessoas sem quaisquer compromissos com a seriedade, com a probidade. Nós nos levantamos e dissemos não. No Senado Federal nós estávamos lá dizendo não podemos aceitar a mudança da lei da ficha limpa para beneficiar e blindar a bandidos que querem alçar a condição de parlamentares e, por alçarem essa condição, se livrarem das suas responsabilidades. São esses os posicionamentos que eu tenho. Então, o histórico veneziano, nesses 7 anos e 8 meses, graças a Deus, me dá a condição de estar aqui debatendo e tratando sobre todas essas temáticas propostas. Senador, o tema polarização sempre está em voga e me parece que isso vai passar um bom tempo ainda. O que é que, na sua avaliação, será preponderante para a definição da direita ou da esquerda no Brasil? Eu gostaria muito que nós nos ativéssemos, enquanto eleitor, a esse plebiscito que você propôs. Eu sou eleitor e, sabidamente, vocês sabem quem eu voto para presidente da República. Com muita convicção, eu voto no presidente Lula. E por que voto no presidente Lula? Porque sou amigo pessoal dele, porque recebo o seu apoio, a confiança de um amigo que há mais de 25 anos convive e sabe do meu comportamento, do meu caráter, de não condicionar votos, mas ter postura. Não é só por isso, mas é, acima de tudo, Braz e Bruno, fazendo as relações comparativas entre o que nós tivemos nesses 3 anos e 7 meses, quando o presidente Lula alçou ao 3º mandato,
o que alguns integrantes do governo anterior diziam, Bruno, que a nossa economia seria em 6 meses a economia igual a da Argentina, igual a da Venezuela. E nós tivemos nesses 3 anos crescimento econômico, garantimos a estabilidade inflacionária, nós tivemos e como temos o menor percentual de desempregados da série histórica, tem mais de 20 anos que esses levantamentos são feitos. Nós voltamos a ter investimentos no Ministério dos Transportes. Quando eu articulo recursos para a duplicação da BR-230, alargamento da ponte do Piancó, alargamento da BR-101, Campina Grande, Lagoa Seca, recursos para a triplicação de João Pessoa, eu não trago para mim essa proeza. Eu trago para mim enquanto agente político que foi buscar, porque não cai do céu. Mas se eu não tivesse um aliado como o presidente Lula, que colocou recursos em todos esses ministérios, isso não acontecia. Quando a gente tem um governante que tem essa sensibilidade de apresentar o projeto, o programa, agora tem especialistas, e com isso a gente pôde levar as carretas para diminuir e zerar as filas de exames, e ao ter esse zerar de filas, diagnósticos feitos precocemente, a tempo de garantir vida àqueles que outrora as perdiam em razão de não ter diagnósticos, é o que faz-me defender este governo. Então é plebiscitário. Penso eu que deveria ser tão somente essa pergunta. Vamos lá, os números, os resultados desse governo atenderam às nossas expectativas? Como está a economia? Como está a oportunidade que outros ficaram desvalidamente sem a casa para morar? Lembremos, Bruno, é muito sério. Nós voltamos ao mapa da fome. Eu não sinto fome, você não sente fome, mas muitos brasileiros, antes desses 3 anos e meio, a gente precisa se apiedar, a gente precisa ter sensibilidade humana. Quem sente a dor no estômago por não ter um pão, não fazer uma única refeição, sabe. Nós não sabemos, nós podemos até dimensionar de certa forma, mas jamais na dor que essas pessoas passaram. Lula tirou de novo o brasileiro do mapa da fome. Quando nós assumimos em 2023, lembra daquelas cenas das pessoas correndo para um caminhão, um amontoado de ossos? Isso era uma abjeta demonstração de descompromisso do governo anterior. Então, eu gostaria muito que nós todos, enquanto eleitores, pudéssemos fazer essa análise comparativa e, ao fazê-la, com muita tranquilidade e com a liberdade e a soberana decisão que nos cabe, pudesse enxergar que melhoramos consideravelmente. Muito a ser feito, muito ainda a ser feito, mas melhoramos consideravelmente. Surgiu uma informação na imprensa, eu pergunto ao senhor, relacionada à questão da sua relação com Cícero Lucena, se houve algum estremecimento ou mal-estar em relação à questão dos prefeitos do MDB, do seu partido que o senhor preside, que não aderiram ao projeto de Cícero Lucena. Como é que tem se dado essa construção dessa relação e qual a razão de não acontecer essa adesão dos prefeitos ao projeto de Cícero, senador? Zero de qualquer tipo de dificuldade. Claro que nesse processo eleitoral, onde muitos buscam e em alguns casos inventam, né, as famosas falsas notícias, para não utilizar o já desgastado mais presente fake news, as falsas notícias é desse ambiente, não é por ser do ambiente que eu goste de ter. Eu gostaria que as pessoas e que os que fazem essas situações serem geradas tivessem um comprometimento e o compromisso tão somente com a verdade. Nós nos mantemos da forma como iniciamos, com a campanha, com a solidariedade de Cícero para com a nossa reeleição, com a eleição de André. Ontem mesmo estávamos em Mangabeira, depois eu fui para Pedras de Fogo, Cícero foi para outras agendas, falando pelo um projeto que nós cremos ser o projeto de quem pode fazer pelo estado da Paraíba. Pela sua vivência, pelo seu conhecimento. Cícero não é uma invenção, Cícero é uma história de quem já demonstrou competência, extremamente qualificado para realizar. Afinal de contas, sempre digo, ninguém é prefeito se não tiver mérito, e ninguém é prefeito por 4 vezes, e principalmente de uma amada capital como João Pessoa, se não tivesse de fato muitos créditos, muitos predicados. E é isso que ele deseja, levar, resguardadas as particularidades, levar saneamento para onde não tem. A Cagepa que faliu-se de ações,
Ou seja, nós não temos um programa, nós não tivemos nesses últimos anos ações de aproveitamento das águas da integração do São Francisco. Isso é um crime. Desde 2017 as águas passam, as águas matam a nossa sede, matam a sede do animal, mas não desenvolvem economicamente aos municípios e às regiões que poderiam estar aproveitando dela. Então, não há nenhuma dificuldade em relação ao fato de alguns prefeitos do MDB, porque antes... São quantos hoje, senador, prefeitos? Qual o tamanho do MDB hoje, do ponto de vista de prefeito? 24 prefeitos, se eu não estiver enganado. Agora, quando o governador Cícero, em novembro, tomou a decisão definitiva, alguns desses companheiros já tinham feito ou tomado posições diferentes das que se tornaram as nossas. As nossas foram tornadas públicas no momento que Cícero topou se filiar ao MDB, retornando à sua casa, e foi apresentado oficialmente como candidato das oposições, um dos candidatos da oposição, das oposições. E isso terminou gerando, porque alguns que já tinham se comprometido, é aquilo que eu digo, deu a palavra que a mantenha. Eu vou tentar convencer, se houver razões. Houve razões agora, não sei se você soube. O prefeito de Massaranduba, João Costa, tinha tido, mas aquilo que havia sido de compromisso e de comprometimento do governo do estado foi descumprido à totalidade. E aí ele disse, olha, não há razões para que nós nos mantenhamos, senão o fato de que o que foi comprometido conosco não foi em absoluto cumprido, e veio apoiar o governador Cícero de uma forma muito tranquila, como outros que nós estamos proximamente a ter, como foi o caso do prefeito de Lagoa de Roça também. Fernando Braz. Eu estou satisfeito e vamos dar o tempo agora para o senador, né? Eu queria perguntar ao senhor em relação à questão da vinda de Lula aqui na Paraíba. O senhor, inclusive, recebeu recente mais um vídeo de apoio de Lula, declarando apoio e voto ao senhor aqui na Paraíba. Tem previsão dele estar aqui no primeiro turno? Não, o senhor tem notícias nesse sentido? Não tive, irmão. Não conversei, não fui informado por aqueles e aquelas que organizam a agenda do presidente Lula. Sinceramente, não sei, se tivesse, diria a vocês. Fiz o pedido para que o mesmo estivesse, com muita tranquilidade, essa relação do fato do palanque do PT formalmente ter feito uma opção. Vocês sabem qual foi a leitura que eu fiz a esse respeito. Enfim, não nos convém agora, mas de forma objetiva eu não tenho informações da possível vinda do presidente, senão o de renovar o agradecimento ao presidente pelos seus gestos de confiança. O presidente usou 3 palavras a expressarem as mesmas o carinho e o desejo de poder contar conosco no Senado. Veneziano é um companheiro trabalhador, leal e de confiança. Veja bem, o presidente da República diz, Vené, é trabalhador, leal e de confiança. Isso traz-me uma responsabilidade gigante, porque afinal trata-se de um testemunho de um presidente da República. Mas a gente sabe por quê, porque nós, nesses 23 anos de uma convivência direta, que não é tão somente política, ela é pessoal, nós mostramos isso. Nós não somos daqueles que fazem movimentos aqui para condicionar apoio acolá. Não, nós temos uma retidão na postura política. Então eu quero agradecer a oportunidade que vocês conferem aos postulantes, ao governo do estado, ao Senado da República, e pedir aos nossos paraibanos que analisem, que por gentileza, eu já posso ir para... Sim, fica à vontade. Ou eu tenho mais 10 minutos? Nós temos... 1 minuto e 56. Deixa eu só registrar, senador, lhe abraçando aqui o empresário Alexandre Santiago, da Famene, Facene. Grande abraço, Famene, né? Grande amigo. E também a Josi Enfermeira, que é uma militante lá do bairro das Indústrias, que está acompanhando sempre o Arapuã Verdade. A Alexandre e a Josi e a todos os outros, porque afinal de contas eu sei que a audiência deste programa é audiência extraordinária. Então eu quero agradecer, já o fiz, Bruno, Fernanda, Felipe, a Arlen, a todos os que fazem o sistema Arapuã, e pedir, né? Ou seja, nós estamos diante de uma decisão que é muito importante. Se nós errarmos, nós temos que esperar 4 anos para fazer o conserto. No caso de senador da República, você tem que esperar 8 anos até corrigir essa má escolha. Estou aqui humildemente para apresentar o que nós realizamos de 2019 até este instante, 7 anos e 7 meses. Analise, seja curioso, seja o bom observador que o eleitor sempre o é, para
na hora da decisão, responder a si próprio. Veneziano fez, Veneziano trouxe para o meu município, para a nossa região. Veneziano, de fato, viabilizou 2,3 bilhões de reais em maquinários, em rodovias, em pavimentações, em custeios da saúde, em custeios de assistência social, em unidades creches. Enfim, observe isso. Se você tiver como resposta o sim, eu peço o seu apoio para que nós continuemos a representar com equilíbrio emocional, com equilíbrio político, com a consciência do papel que deve ser desempenhado por um senador da República ou por qualquer agente que ocupe cargos eletivos. Fico muito feliz, muito honrado de poder ter entregue à Paraíba um mandato de resultados, um mandato de verdade. Quando fui instado a falar em nome da democracia e defender a todos nós, estávamos lá na condição de presidente do Senado Federal a fazê-lo. Em nome da nossa República, em nome das nossas instituições, em nome do direito que o cidadão tem de manter-se livre e soberanamente tomando as suas decisões. Por isso, meu querido Bruno, meu querido Fernando, meus amigos e minhas amigas ouvintes e que nos acompanharam nesses instantes, eu peço encarecidamente o seu voto. Cícero Lucena, 15, Vené, 155 e André Gadelha, 151. Um abraço, Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Nosso próximo encontro será no dia 31. Às 10h20 da noite. Confirmado, viu? No nosso debate. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Bom final de semana a todos e lembre-se, Deus é bom e o diabo não presta. Até segunda-feira. Para seguir trabalhando pelo Brasil e pelo povo da Paraíba, é preciso reeleger senadores e senadoras preparados e aliados com o nosso projeto. Por isso, eu quero pedir o seu voto a um companheiro trabalhador, leal e parceiro nesses últimos 8 anos com o Brasil. Por isso, vote veneziano para senador da República. Estamos prontos para muito mais. Presidente, eu quero lhe agradecer mais uma vez e dizer, como tenho dito a todos os seus amados paraibanos e paraibanas, a nossa relação não é só política, ela é, acima de tudo, de confiança, de carinho, e nós vamos, com as graças de Deus, ter uma grande vitória. Muito obrigado pelo gesto, presidente. Obrigado, querido. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas. Eu escolho quem tem história. A Paraíba merece o melhor. Tem o V no nome, é o V de vitória. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano. Pra o meu voto valer. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano. Pra o meu voto valer. Vené ao lado do povo, ele tá sempre na luta. Veneziano é o senador de Lula. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano. Pra o meu voto valer. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. É veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas. Eu escolho